Seja bem-vindo ao Turma de Redação. Meu nome é Paulo França e hoje eu estou aqui para apresentar uma oportunidade top para você, meu aluno. Saiu o edital do concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Provas na data provável do dia 15 de setembro. Organizadora do concurso, Fundação Getúlio Vargas. O Turma de Redação, como sempre, pula na frente e traz a melhor preparação do país para as provas discursivas. Sabe com quem? Com a fera, professora Júnia Andrade, a que mais acerta os temas. Acertou o tema da prova do TCE de Minas Gerais, TRT de Pernambuco, TRT de São Paulo, Polícia Federal Papiloscopista, MPU e muitos outros. Fica aí, não vai embora não, que na sequência da nossa conversa, professora Júnia Andrade já entra com dicas fundamentais para a prova do TJ do Ceará. Tem dúvidas nos nossos produtos? Entre em contato via WhatsApp com a Malu, anota o número aí, 329-8886-7661. A sua aprovação no Tribunal de Justiça do Ceará começa aqui no Turma de Redação. Olá pessoal, vamos falar então da discursiva e da língua portuguesa da FGV. Tanto a prova de redação que vocês vão ter que fazer, né? E vou falar também da prova de português. Vocês não estão me enxergando, meu nome é Júnia Andrade, né? Quem está no nosso canal já conhece, já clicou no sininho, já se inscreveu. Quem estiver assistindo apenas a demonstrativa, eu vou fazer alguns esclarecimentos lá sobre essa banca de um modo geral, tá? Eu sou professora de concursos aí há 20 anos, talvez uma das mais antigas, né? Faz parte da primeira leva de professores. De modo que conheço essa banca de trás para frente, frente para trás, e posso falar duas coisas para vocês. Vamos pensar a redação, né? A redação da FGV e o português, que faz parte da prova objetiva. Qual deles é o mais difícil na FGV? Esse aqui. A prova de língua portuguesa da FGV é muito difícil. Muito difícil. Eu gosto de falar assim pro aluno, para eu ser bem sincera. Por quê? Porque eu não falo, olha, você vai, né, conseguir isso assim, ser assado. Não, não é assim que funciona. É superável? É. Tem que fazer o quê? Prova. Tem que se acostumar com a linguagem da banca. Tem que ter um mapa da prova, tem que pensar como a banca pensa. Quando você entra no curso, você tem 10 provas no curso, vai ter mais de 10 provas, mas se você tem, por exemplo, 10 provas, vamos pensar no universo de 10 provas de língua portuguesa. Até a quinta prova você ainda está errando muito. Por quê? Porque não é o português gramatical. Não adianta comprar uma gramática para a FGV, não vai funcionar. A FGV contextualiza muito o seu português, ela trabalha muito com uma lógica chamada lógica de senso crítico. Trabalha muito com objetividade, então é o que você enxerga, não é o que você sabe, tá? Ela trabalha muito com este verbo aqui. Veja. Veja o que está escrito, tá? O verbo ver. Então é muito difícil, a gente tem que fazer todo um processo de desmame do aluno da visão tradicional de língua portuguesa para que ele possa compreender as regras do jogo da FGV, tá bom? Principalmente na parte de interpretação de texto, que hoje ocupa um bom volume da prova dela. Daqui a pouco eu vou dar dicas dessa parte aqui para você ficar mais tranquilo. E a redação? A redação já é mais tranquila, tá? Ela é um pouco mais fácil. Ela segue muito a linha da VUNESP, por exemplo, em termos de exigência. A FGV é muito mais tranquila em relação à prova de redação. Os temas são temas de condição humana, sim, o que lembra um pouco a FCC. São temas de condição humana. Não é? O que é condição humana? Você entender as pessoas, o comportamento das pessoas hoje no século XXI. Tudo que ronda a vida dessas pessoas. Mas a banca gosta muito de basear as suas cobranças naquilo que é bem atual. Portanto, quando estiver chegando pertinho da prova, assim, coisas de 2 semanas, eu começo a fazer minhas previsões temáticas. Às vezes o aluno chia comigo, nossa, mas foi muito em cima, Júnia. Claro, por quê? Porque as bancas não decidem coisas há 1 mês, 2 meses antes de uma prova. Veja bem, trouxe para vocês aqui para mostrar, ó, a prova da FCC do Detran. Aí você fala assim, mas isso aí é FCC. Calma. Isso aqui foi a primeira grande redação do ano, tá? Que foi a prova da Fundação Carlos Chagas, não é FGV, mas foi a prova do Detran. Vou até mostrar a capa da prova para vocês. Que aconteceu este ano. Eu digo que é a primeira grande redação, porque era o primeiro grande concurso com redação. 2019 demorou um pouquinho decolar redação em concurso público.
Houve muita discursiva em 2019, uma discursiva de conhecimento específico, né? E aqui nós temos o concurso do Detran, né? Detran, que foi feito pela Fundação Carlos Chagas, um concurso bastante concorrido e que trouxe como tema, né, o assunto educação para o trânsito, fortalecimento da cidadania. Então veja que eles não falaram só de educação para o trânsito, eles falam sobre, dentro da perspectiva da cidadania. Os textos que você vai ver aqui vão falar sobre essa perspectiva, né, questões de cidadania, meio ambiente, cultura e maneira geral. Está falando sobre a circulação de pessoas. Olha, a última aula dos meus alunos, deixa eu ver se eu deixei em aberto aqui para vocês. Se não deixei, eu vou abrir meu e-mail aqui numa boa e vou pegar. Deixei sim, tá aqui. A minha última aula, meus alunos do Detran, eu falei com eles assim, olha, aula de revisão, a última aula tinha muito material, mas a aula que eu queria que eles prestassem atenção era essa aula final aqui. Eu deixei 2 temas. Eu falei sobre o escalado da violência, que eu queria que eles prestassem atenção nesse tema, e este tema aqui, o tema 2, tanto que foi o último que eu falei, eu quero atenção total para esse tema aqui. Esse tema vai falar sobre mobilidade urbana dentro da perspectiva, tá certo? Da cidadania, que é o direito à cidade. E aí deixei uma redação pronta para os meus alunos. Era uma redação até que foi feita, né? Eu sempre busco muito redações de alunos e faço adaptações dessas redações. Essa redação tinha sido feita para o pessoal dos tribunais lá em outro concurso, eu resgatei essa redação e moldei para o pessoal do Detran. Chamando atenção para esse pessoal sobre questões que envolvem deslocamento, ou seja, trânsito de pessoas, de certo modo, né, nas cidades, falando sobre os problemas ligados ao meio ambiente, é o que tem nessa redação aqui, falando sobre poluição aqui, tá certo? Vai falar sobre o direito de estar na cidade, certo? O direito à inclusão social, o pacto social pela mobilidade urbana, que vai incidir na educação para o trânsito de algum modo. Isso tudo ficou prontinho para o meu aluno. Resultado, os alunos mandam para o nosso áudio, no turma de redação, para o nosso WhatsApp, vários alunos falando, nossa, eu acho que fiz uma excelente redação, porque era exatamente o que eu precisava de último. Quando eu olhei para a prova, era o que eu tinha acabado de ler. Se eu lanço esta aula aqui um mês antes, cara, ela não tem efeito nenhum, o aluno esquece. Ela não tem efeito nenhum na vida do aluno. Então a gente que está há muitos anos no mercado sabe exatamente os momentos, momento em que você critica o aluno fortemente, momento em que você elogia o aluno fortemente, a gente sabe, a gente tem os timings, exatamente o timing daquele processo todo. Né, para fazer com que o aluno possa ser aprovado em concurso, fazer com que o aluno tenha tranquilidade de resolver prova, porque o problema do aluno é não ter tranquilidade para resolver prova. Às vezes se sabe muito o conteúdo, mas não se tem o jogo de cintura para executar aquele conteúdo no momento em que ele precisa executar e ser aprovado. À toa aqui. A turma coleciona redações com notas altíssimas. Vou até abrir meu e-mail aqui, eu esqueci de abrir para vocês, mas eu quero mostrar o desempenho, que eu acho que às vezes os alunos não têm muito o foco naquilo, né? Vamos pegar aqui uma das últimas redações com aprovação. Deixa eu pegar aqui notas da PRF, uma das maiores notas de PRF aí que a gente teve. Né? Perdão, abriu aqui meu e-mail, deixa eu apagar aqui e voltar isso aqui depois. Você vai ver que são os alunos mandando redação para nós, né? Porque a gente devolve a redação que tira a maior nota, a gente devolve o dinheiro para o aluno. E aqui eu tenho a grade de correção, você vai ver, olha, a nota está aqui ó, na primeira faixa de valor, nota, o aluno com 20 pontos, né? Rodrigo Leão Lima. E aqui a redação que ele fez para PRF, com 20 pontos. PRF, concurso extremamente concorrido, né? Deixa eu ver outra banca aqui mais próxima. Acho que foi da CLDF, que teve redação antes dessa redação do Detran, tá? Maiores notas. Deixa eu ver se tem aqui. Pode puxar meu e-mail um pouquinho para cá para ficar mais fácil ler, né? Então, CLDF, notas. Vamos lá, se eu deixei aqui. Veja, eu tô abrindo meu e-mail para vocês. Exatamente. Não é PRF,
errado aqui que eu procurei. CLDF, notas. Envio de redação, nota 10, CLDF. São muitos alunos, tá? Eu só tô puxando aqui uma aqui, ó. Kelly Oliveira, né? Fez redação para CLDF. Vou aumentar aqui para vocês. Ó, redação para CLDF, gente, redação do CLDF é redação do Legislativo, né? Concurso que paga super bem, valendo 100 pontos, ela tirou 100 pontos, ó. Nenhuma perda, tá? É claro que nenhum curso faz milagre se o aluno não tiver foco. Né? O aluno, quando começa a perder o foco, não tem professor que faça milagre por ele, tá? Tô chamando a atenção de vocês para isso. Quem já é nosso aluno vai ter o seu curso prorrogado até o dia da prova. O nosso curso vale até o dia da prova. Você tem acesso aos vídeos a quantas vezes você quiser. Esse aqui é o nosso material da aula 1. Eu vou comentar um pouquinho sobre a FGV para vocês como bônus. Vocês estão assistindo a aula aqui. Até para atualizar o vídeo que eu já tinha deixado nas minhas redes sociais antes do edital. Gente, processo avaliativo da FGV. Na parte de estrutura global, eles avaliam 2 grandes quesitos, né? Abordagem do tema e progressão textual. O que é isso? A abordagem do tema, gente, FGV, bastante objetividade, bastante precisão. Procure já fazer a seleção de argumentos ainda na introdução, de modo que, atenção, ao passar da introdução, você possa, na progressão textual, fazer com que o desenvolvimento dialogue com aquilo que você previu lá na introdução, e de modo que você conclua a sua redação, às vezes com propostas de intervenção que sejam coerentes, veja que tem coerência aqui, com aquilo que você trouxe como problemática do tema que você está avaliando, tá? Depois a banca tem uma correção gramatical, que na FGV funciona muito, não pode deixar a gramática de lado na FGV, muito cuidado. Os professores são pouco exigentes aqui no processo avaliativo, você pode dar título ao texto se você quiser, se você quiser não dê título ao texto, acho até mais fácil não dar título ao texto, né? Mas lembre-se na prova de analisar aquelas normas que vem na capa da prova, porque às vezes o concurso inclui ali alguma norma e você não viu, tá? Por mero descuido, analise aquilo ali e depois vai fazer sua redação. Você pode usar qualquer letra, tá? Para FGV, não tem problema desde que seja letra legível. E trabalhe a seleção vocabular da sua redação. Evite vocábulos que sejam muito populares. Também não fique trabalhando vocábulos muito eruditos, nada disso. Escreva de forma tranquila, de forma bem dosada. Né? Cuidado com problemas aí da parte gramatical. A banca corrige bem essa parte, mas não existe banca perfeita. Vocês vão ver que a banca sempre deixa alguma coisinha para trás, tá? Na aula eu comento sobre isso tudo, né? Explico que esse material é do pessoal que estuda com a gente, tá? O pessoal pergunta, tem como disponibilizar esse material? Não, senão não tem como pagar a conta, né, gente? Básico. Então eu trago aqui sempre uma informação interessante para vocês, de modo que vocês possam trabalhar bem a redação de vocês. Aqui eu resgatei uma redação bem interessante, que foi uma redação que foi aplicada para o Senado. O Senado tem bastante tempo esse concurso, mas eu quis resgatar essa redação porque era um concurso em que muita gente, né, queria fazer e teria que mandar muito bem na redação. Então eu trouxe até uma redação de uma aluna, que foi um dos primeiros lugares daquele concurso, tem várias redações nesse sentido, né, e vocês vão ver que o espelho dela com nota total, ó. Nenhuma mácula aqui em gramática, que são os itens, né, microestruturais, que são os itens gramaticais, nenhuma linha marcada, tá vendo? E os itens macroestruturais bem marcados. Bom, mas eu trouxe aqui, não foi para elogiar a redação do aluno da aluna, nada disso. Eu só trouxe para te mostrar e te explicar alguns desses itens que são avaliados, muitas vezes não vêm no edital de forma explícita para você. Você só vai entender os critérios que a banca usou de forma mais detalhada quando ela libera o seu espelho de correção e a grade de notas. E aí já era, né? Passou o concurso público. Perceba, apresentação, legibilidade, margem de parágrafos. Gente, a apresentação é a sua letra, tá? Aqui no nosso curso, vou até avisar de uma vez, a gente não... Na hora que a gente vai corrigir redação, a gente pede a redação digitada. Aí, às vezes, um aluno numa turma de 50 alunos chia. Por que não pode mandar manuscrita? Porque a gente entrega a redação em 48 horas. E a nossa redação não é corrigida por códigos. Quando você pega uma plataforma em que a redação vai corrigir a manuscrita, ela precisa de um programa pré-pronto em que ficam códigos pré-prontos. A gente sabe que no concurso não dá para fazer assim. Então a gente não entra nesse engodo. Comercialmente seria muito bom para nós.
Aliás, seria muito bom para nossa produção, nós corrigiríamos talvez em tempo menor, 24 horas, porque ali bastaria acionar os códigos para cada situação, sem que os outros ter que ficar escrevendo. Então nós precisamos escrever porque a gente entende que se a banca vai reservar apenas 2 pontos em 20 para analisar aspecto, a gente entende que tem 18 pontos que precisam ser muito bem cuidados, né? Agora, nada impede do aluno tirar uma imagem da sua redação e mandar pra gente. Até porque você não vai mudar a sua letra da noite pro dia. E se eu virar para você e falar que sua letra é ilegível, eu te mato no concurso público. Por que eu te mato? Porque a sua mão já está fisiologicamente desenhada para sua letra. É igual o seu aparelho fonador. Não adianta você querer aprender inglês com 40 anos. Você até aprende, mas vai sair com sotaque. Por quê? Porque o seu aparelho fonador e auditivo, ele já está pré-formado com todas as suas vogais e com todas as suas consoantes. Então, é difícil você mudar essa estrutura. Não se muda da noite para o dia. Tá? Então, te contando essa história para você entender. Então, nós não temos uma visão comercial da coisa. Não é para isso que a gente trabalha. Adequação ao tema ou tipologia textual. Né? 2 pontinhos aqui. Eu estou pegando a redação do Senado só para você ter uma noção. O que é adequação ao tema ou tipologia? Vai vir na prova para você dissertação. Isso quer dizer o quê? Evitar ir ao passado. A dissertação trabalha com elementos do presente para o futuro. Então, evitar o passado. Tá? Estrutura textual, a banca sempre vai te cobrar uma estrutura textual coerente. Você vai ter uma introdução pertinente, isso quer dizer não demorar a se posicionar em relação ao tema. Se o tema é uma pergunta, responda rápido. Já ofereço nessa introdução todos os elementos que você vai ampliar no desenvolvimento. Tá? Se outras bancas gostam disso, a FGV adora essa coerência entre as partes. Né? E essa coesão também, essa costura que se dá entre as partes. E procure apresentar conclusão com soluções que tenham a ver com os problemas que você criou, tá? Para você desenvolver sua redação. Pertinência de riqueza e argumentos em forma de exemplos. Por exemplo, se você faz redação para FCC, você gasta muita exemplificação autoral, né? FCC é muito filosófica. Para FGV, basta que você coloque exemplos. Tá? Ela entende dessa forma. Então, isso é muito bom, facilita muito a vida da gente. Tá bom? Sempre que você argumentar, jogue uma exemplificação, isso vai ser importante. Trabalha com relação lógica entre as ideias, ou seja, as relações de causa e efeito. Você traz, por exemplo, causa da violência, tem que ter os efeitos imediatos dessas causas, certo? Para que a sua redação fique bem amarrada. Trabalha com bastante objetividade, é o que eu falei lá em relação à adequação ao tema, tá? Não deixe nada para depois, seja bem objetivo em relação às suas ideias, apresente tudo às pressas, trabalhe com ordem, aquilo que você previu na introdução tem que espelhar o que vai acontecendo, aquilo que você quer colocar no desenvolvimento tem que espelhar aquilo que você pensou para a introdução. E trabalhe de forma clara. O que é de forma clara? Vocabulário claro, não fique inventando palavras, não fique criando, buscando palavras difíceis, né? Períodos muito extensos, você precisa aprender a organizar esses períodos. Então, isso é o que vai pesar. Então, eu tô te mostrando aqui os detalhes do espelho da FGV, tá bom? Sobre temas, eu falo agora? Ainda não, tá? Por quê? Porque eu prefiro esperar o concurso passar. No curso já tem todos os temas, já colocamos no nosso curso, né? Todos os temas aí que são previstos para esse concurso, para os alunos já fazerem. Mas, naturalmente, a gente vai chegar até o final revisando e o que não tiver a gente coloca como proposta de redação completa daquilo que acredito que vai cair nas provas, né? Lembrando que o Turma de Redação é um dos cursos que mais acerta temas de redação, porque, como eu disse para vocês, eu estou há muitos anos nesse processo e minha equipe também tem muito tempo de estrada, né? Então a gente tem um diálogo muito bom com as propostas. Gente, vamos falar um pouquinho sobre o português da FGV. Esse material que você está vendo aqui é um material que tem no curso, tá? Então ele tá assim só para você fazer anotações mesmo, para você entender algumas questões aí envolvendo a FGV. Primeiro, isso aqui tá com o nome do CESP aqui, que era para poder ensinar tipologia, tá? Que é um pouco mais direto que a FGV. E para mostrar que uma banca trabalha de um jeito, quando a banca trabalha a teoria dentro da teoria, ela trabalha de um jeito, e que a FGV trabalha distorcendo essas teorias, tá vendo? Então a gente faz essas comparações para o aluno ter uma noção de onde ele está. Vou selecionar aqui, vou chegar aqui, exercício 4.
exatamente falar sobre tipologias textuais. Isso vai cair na sua prova, tenho certeza. Né? Quando você fala em tipologia, peraí que eu vou abrir, gente, isso aqui é gravado do computador da área de correções do nosso curso. Então, tudo é muito, como é que fala? Um pouco artesanal e é assim que deve ser. Vamos lá. Sobre estas tipologias, né? Você tem lá 3 tipos que serão cobrados: a narração, a descrição e a argumentação. Veja que a banca vai te cobrar isso aqui, tá? Então, só para te explicar. Você só vai matar a narração na FGV se você olhar para o verbo. Verbo no pretérito perfeito. Verbo no pretérito perfeito. Tome nota disso. É a única chance de você matar. Se você resolver ir para a teoria da narrativa, entender que a narração tem personagens, que a narração é feita com um determinado enredo, ocorre num determinado local e tempo, você vai perder a questão. É só o pretérito perfeito que te ajuda a fechar. Tá? Por quê? Porque a narração é um conjunto de fatos, tá certo? Que se sucedem no tempo, né? São fatos que se sucedem no tempo. Por isso que é preciso haver pretérito perfeito, que é aquele passado bem acabado. No curso a gente explica melhor sobre isso. Aqui é um pouco mais rápido, mas é a única chance de você matar essa questão, tá? A descrição, como ela se confunde muito com a narração, você precisa ficar atento, porque a descrição feita no passado, ela é feita com verbos, tá certo? No pretérito imperfeito. Porque a descrição é sempre uma caracterização, ó. Ela trabalha com características. Característica da personagem, característica do objeto, do local, etc. Então, vai tomando nota para você ter noção dessas dicas. Já a argumentação faz parte da dissertação. É a defesa de uma tese, de fato. Mas a argumentação, atenção, ela vai acontecer do presente, perdão, faltou um N aqui, para o futuro, né? Do presente para o futuro. Cuidado com as leis de predominância. O que é lei de predominância? A argumentação predomina sobre a narração e a narração predomina sobre a descrição. O que é isso? Você pode ter um texto com as 3 tipologias. Se você tiver um verbo no presente ou no futuro do pretérito que seja, esse texto vai ser argumentativo. Você pode ter 50 verbos no pretérito perfeito, indiciando narração, mas basta ter um verbo no presente ou um verbo em qualquer futuro que esse texto passa a ter predominância argumentativa, tá bom? Então cuidado com as regrinhas de predominância, né? A FGV abusa bastante dessas situações todas. De olho. Outra questão que quero te chamar a sua atenção, né, na FGV em relação a dicas, tá, gente? Lembrando que esse material de dicas no curso, a gente trabalha, resolve os exercícios e tal, são com as pegadinhas da FGV. Pegadinhas da parte de estrutura textual e não exatamente da parte de interpretação. Interpretar é extrair conteúdos. Estruturar é compreender a função das estruturas, das partes do texto. Ora, gente, na introdução, né, quando a gente estuda estrutura textual, a gente aprende que na introdução pode haver a tese. E que a tese, né, ela traz a primeira ideia do autor do texto, certo? Perfeito, isso aqui é teoria. Tanto que muitos alunos pensaram a letra A como resposta desse exercício de uma dessas provas da FGV, delimitar o tema a ser abordado no texto. Porque quando você vai a livros de redação, é exatamente isso que os livros dizem. Só que a FGV não trabalha dessa forma. Ela quer que você veja o que de fato está no texto 1. Então, quando você olha para o texto 1 e vem aqui para a introdução, é como se ela falasse assim, olha, existe a teoria, mas eu não quero a teoria. Eu quero o que está acontecendo no texto. E aí você vai notar que tem aquela delimitação do tema, né, que é o consumo, o crescimento do consumo de alimentos orgânicos no mundo, porém tem a Dinamarca como exemplo, tá? Então, quando você vier aqui, você vai ver que a banca joga a teoria textual aqui, delimitar o tema a ser abordado, aí isso é um pouco mais abstrato para você concluir que isso está acontecendo, mas indicar um exemplo a ser seguido, está lá o exemplo da Dinamarca. Então é o que você enxerga e não o que a teoria diz. Esse é o português da FGV o tempo inteiro. O que você enxerga e não o que a teoria diz. Por isso que eu falei com vocês, no curso,
mesmo no curso, quem vai fazer o curso de redação, tem o português dentro do curso de redação, porque eu já sei que o aluno vai tirar nota alta na redação. O que eu preciso? Eu preciso que esse aluno passe de fase para que ele tenha a redação dele de fato corrigida pela FGV. Então eu coloco o português como bônus. Ele tem a teoria, ele tem o mapa da FGV, ele tem que aprender a teoria em língua portuguesa assim, tem o mapa da FGV e tem a resolução de provas. Que ele precisa resolver muitas provas da FGV, como eu falei para vocês. Ele tem que perder o hábito de apostar só na teoria. Ele tem que direcionar o olhar. Isso aí, gente, só com treinamento. Tanto que eu falo, vai entrar no curso, primeira, segunda, terceira prova, decepção. Quarta prova, começa a mudar a perspectiva. Quinta prova, quando chega na última prova, você é outra pessoa, não é? Você já vai para o tema, perdão, tu vai para o concurso muito mais confiante, tá bom? Outra dica que eu vou dar para vocês que estão prestigiando meu vídeo, vamos lá, eu sempre gosto de ajudar os alunos, né? Eu sei que o momento está muito complicado, nem todo mundo tem dinheiro para ingressar em qualquer curso por aí. Então vamos lá, dica para você aprofundar. A FGV tem muita tirinha. Tirinha ou, ó, atenção, charge, tá? Tirinha ou charge. Qual a diferença de um para outro e como é que eu trabalho isso? Vamos lá. Tirinha é um conjunto de quadrinhos. Você vai vendo os quadrinhos, ó. É isso aqui. Tirinha é um conjunto de quadrinho. A resposta da tirinha para FGV é sempre no último quadrinho, tá? Resposta da tirinha para FGV é sempre no último quadrinho. Então você vai ver que tanto que o gabarito dessa questão, tá? Embora eu não esteja explicando, né? Deu aqui. Ó, figurinhas serem temas sociais e não esportivos. Você vai ver que tem vários temas sociais que o pai deste garoto quer colocar no álbum de figurinhas dele. Então a resposta para a tirinha da FGV está sempre no último quadrinho, tá? Qualquer concurso público, a tirinha, ela tem a quebra do humor, né? Sempre acontecendo o seu clímax no último quadrinho. A charge tem várias regras na charge, várias regras, né? A charge é um pouco mais difícil de você interpretar. Mas a charge tem duas jogadas. O que vem em primeiro lugar, aquilo que está em primeiro lugar, e aquilo que está em perspectiva, porque a charge tem perspectiva. Neste caso, né, você tem que olhar aquela figura maior, que está mais à frente da sua imagem, né, quando você tem que olhar para a imagem para interpretar. Na charge você interpreta a chamada linguagem verbal e a linguagem não verbal. Por exemplo, se você falar assim, essa charge, né? Pode dizer que a sua temática básica é inadequação dos turistas no Rio. Eu não sei se são turistas, eu não posso ainda afirmar, porque quem frequenta a praia do Rio de Janeiro são tanto turistas quanto moradores. Excesso de eventos na capital. Você vê que os eventos estão mais para trás, ó, mais para trás. O que está em evidência é essa figura aqui. Então a interpretação vai cair sobre ela. Falta de segurança nas praias do Rio. Quando você olha isso aqui, você vê uma pessoa com armadura. A armadura lembra proteção, né? Então tem a ver com valor segurança. Crítica ao calor excessivo. Veja que o sol está lá para trás, ele está lá em perspectiva, tá? Está lá para trás. Então não. Crítica à poluição das águas. As águas também estão lá para trás. E não sei se tem poluição. Então a resposta é a letra C. Veja que quando você vai aprendendo esses detalhes, você vai respondendo as coisas com um pouco mais de segurança, tá certo? Então, gente, muito cuidado com isso aí. A última dica que eu vou dar para vocês é a frase solta, tá? Quando a gente tem que lidar com a interpretação de frases isoladas. Deixa eu ver aqui, acho que marquei 18. Deixa eu ver se foi isso mesmo. Deixa eu ver só se eu consigo localizar um exercício de frase isolada. Ah, sim, achei aqui. Deixa eu pegar uma aqui para ficar mais fácil por enquanto. Aqui a banca pedia para interpretar a primeira frase do texto 1 e a banca extraía esta frase. Fala assim que é o seguinte, que a democracia reclama um jornalismo vigoroso e independente. Quando você for interpretar a frase isolada, tenha foco nos elementos da frase. Veja que a própria banca grifa para você, tá? Então, jornalismo vigoroso e independente. Veja que aqui você tem a palavra independente, não tem? Ó, independência, vigor, força. Então, letra C. Você vê que a letra A fala sobre jornalismo atual, não é vigoroso e independente. Jornalismo menos agressivo, aqui fala de um vigoroso. Reclama fala de jornalismo mais atuante, mas morreu no vigor, cadê a independência? Não tem.
protesta contra o jornalismo fraco. Não, ele quer um jornalismo independente, não dependente nem fraco. Vai muito mais rápido. Muita gente joga isso aqui no texto. E aí erra. A banca, lógico que ela vai interpretar o texto nas opções erradas para que você possa ser induzido, tá? Então veja que é um exercício de enxergar, as coisas vão ficando muito mais fáceis quando você treina, né? Você querendo estudar conosco, nós temos no Turma de Redação, o curso de redação para o TJCE, salvo engano saindo aí R$220, né? Porque eu tô sem a tela aberta, mas eu olho aqui, não tem problema, só para poder... Ela fala assim, poxa, a professora não sabe o preço do curso dela, porque eu dou aula, né? O mês com a parte comercial do curso é muito difícil. Isso, tá aqui, ó. R$220, discursivos pro TCE, você pode dividir em 3 vezes sem juros, pode dividir em até 12 vezes, aí incide um jurinho, né? Mas você vai estudar de uma forma barata, vai ter o português incluído, ó, provas de 2017, 2018 e 2019, porque eu escolho as provas, tá certo? Que eu acho que são mais eficazes, tem mais a ver com o projeto para o seu concurso. 5 redações, correções comentadas ao final, revisão teórica da estrutura do texto, toda a estrutura FGV e seu concurso válido até o dia 19, até o dia 15/9, podendo acessar essa área aqui o quanto você quiser, porque é direito seu, tá? Beijo grande para você, seja bem-vindo, espero que você se torne servidor público o mais rápido possível.